Então, vamos dar início a mais uma Parky Talk. Desta vez vamos falar sobre a importância dos biomarcadores na doença de Parkinson, quais são os desafios e as oportunidades. A doença de Parkinson, como todas as doenças neurodegenerativas, na verdade é uma fonte de desafios para investigadores e para médicos e profissionais de saúde que lidam com os pacientes e com os cuidadores nesta área. E nesta Parky Talk nós contamos com a presença de Tiago Fleming Outeiro, investigador e docente na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e Ana Margarida Rodrigues, neurologista do Hospital de Braga, e penso que também é Centro Neurológico de Campus Braga. Neurológico de Braga. Campus Neurológico de Braga, exatamente. E antes de falarmos exatamente do tema que nos traz aqui, gostava de vos agradecer a disponibilidade para estarem presentes em mais esta Parky Talk, e gostava de vos perguntar, só para começarmos a enquadrar a presença dos nossos convidados, o que é que vos motivou para, Tiago, investir na investigação sobre neurociências, e a Margarida Rodrigues, o que é que a motivou a escolher a especialidade de Neurologia? Tiago. Olá a todos, boa noite para quem estiver no nosso fuso horário e a assistir em direto. Bom, o que me motivou para entrar nesta área das neurociências foi uma curiosidade para entender como é que funciona o nosso cérebro. O nosso organismo é constituído por vários órgãos e o nosso cérebro ainda é talvez aquele que mais mistérios guarda até hoje. Nós sabemos muita coisa, aprendemos muita coisa ao longo de muitas décadas de investigação por muitos investigadores por todo o mundo fora, mas continuamos a não entender exatamente o que é que nos distingue de outros seres vivos que também têm cérebro e que, a nível muito básico, funcionam de forma muito semelhante ao nosso. Mas porquê é que o nosso nos faz ser tão diferentes? Isso foi uma questão por trás de tudo. E depois entrei nesta área mais concretamente das doenças neurodegenerativas, porque quando eu estava na faculdade, nos anos 90, a Europa vivia quase uma pandemia, ou o perigo de uma pandemia da doença das vacas loucas. Havia em Inglaterra e noutros países uma doença que afetava o gado bovino, que parecia estar a ser transmitida ao homem através do consumo de carne contaminada. Eu, na altura, era estudante, comecei a ler a literatura científica sobre isso e achei uma questão interessante, e foi assim que entrei, através desse tipo de doenças, que são outros tipos de doenças neurodegenerativas, com outras características, mas a partir daí entrei depois na doença de Parkinson, de Alzheimer e nas doenças em que trabalho. Portanto, foi assim, de uma forma resumida, foi o que me trouxe até aqui. Muito obrigada, Tiago. Muito interessante essa motivação relacionada especificamente com o período da nossa história, que foi muito desafiante, imagino eu, para todos os investigadores que estavam a analisar a situação dessa altura. Margarida, e no seu caso? Eu um bocadinho também pelo fascínio do cérebro e este gosto de tentar perceber melhor o que não percebemos ou aquilo que é difícil de entender. E depois muita influência de pessoas. Eu estava-me a lembrar, Tiago, agora que a semana passada, uma reunião em que falávamos disso, em que vocês falavam disso, e realmente há pessoas no nosso percurso que às vezes motivam as nossas escolhas. E eu, quando estava na faculdade, eu fiz o curso no Hospital de Santo António. E o Serviço de Neurologia do Hospital de Santo António é um serviço fantástico, muito antigo, e na altura tive vários professores do serviço que realmente me puseram a pensar na neurologia. Eu nunca tinha pensado na neurologia sequer como uma possibilidade de escolha, e depois de repente percebi, não, isto realmente do cérebro e de estudar o cérebro e as doenças que afetam o cérebro é uma coisa realmente diferente das outras especialidades, e foi muito por esse fascínio que acabei por escolher a neurologia, e também porque é uma especialidade muito centrada no diagnóstico, ou seja, nós temos a oportunidade e o nosso trabalho baseia-se muito em conversar. Eu gosto muito de conversar e conversar com as pessoas e saber o que é que está a afetar as pessoas, o que é que as está a prejudicar, e é dessa forma que nós chegamos ao diagnóstico, e portanto é uma especialidade muito bonita, muito
com muitas doenças muito complexas, mas em termos de investigação e do processo todo que nos leva a investigar as doenças é uma especialidade muito fascinante. E depois porque as doenças do movimento? Aqui começou muito por uma necessidade. Eu escolhi o Hospital de Braga para fazer a especialidade, eu sou de Braga, e na altura era uma área bastante carenciada no nosso hospital, e um bocadinho por sugestão do Dr. Ramalho Fontes, que era o diretor de serviço na altura, ele disse: "Pronto, desta área nós precisávamos mesmo de ter alguém que se dedicasse", e então empurrou-me um bocadinho para esta área. E portanto eu desde muito cedo comecei a dedicar-me à área das doenças do movimento, fiz vários estágios ao longo do internato e passou a ser a minha área predileta dentro da neurologia. Muito bem. A Margarida já referiu aí a importância do diagnóstico e a importância da relação terapêutica com os pacientes para que esse diagnóstico seja bem feito e seja realizado de forma eficaz e benéfica para o paciente. Mas antes disso, eu gostava de perguntar ao Tiago, que temos aqui o privilégio de ter um excelente investigador connosco, e uma excelente médica, e portanto focando-nos agora na questão da investigação e da ciência, nós, na verdade, em relação às doenças como Parkinson ou Alzheimer, sabemos que são um problema sério, que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, mas que continuam sem tratamento. Que avanços é que a ciência está a fazer relativamente àquilo que nós podemos descobrir sobre o mecanismo que desencadeia Parkinson? Tem havido alguma evolução relativamente a esse mecanismo que desencadeia a doença de Parkinson? Sim, sem dúvida, tem havido muitos avanços. A ciência funciona através de pequenos avanços que vão permitindo acrescentar em cima daquilo que já era conhecido anteriormente. E, portanto, nesse sentido, felizmente, temos sempre pequenos avanços. Não são, às vezes, aqueles avanços que permitem dar um salto e de repente, conseguir resolver o problema, mas são pequenos avanços. E temos tido muitos avanços ao nível de sucessos no laboratório, ao nível de possíveis estratégias terapêuticas. Há vários ensaios clínicos em humanos que resultam desses pequenos avanços que nos dizem que no laboratório nós estamos a conseguir ser capazes de interferir com mecanismos que nós achamos que estão relacionados com a doença. Portanto, isso é muito positivo. Há vários ensaios clínicos, como eu dizia, a decorrer, que resultam desses avanços na investigação. E, recentemente, temos também tido um avanço muito grande ao nível de biomarcadores, e esse vai ser o tema da nossa central da nossa Parky Talk, mas temos tido aqui avanços muito significativos que resultam da investigação que tem vindo a ser feita nos últimos 10 anos, mas que demora tempo. E neste momento estamos mais próximos. Eu não vou já entrar por aí, vou deixar que a conversa nos leve até lá, mas só para dizer que de facto temos avanços importantes. Se vão permitir-nos resolver a doença da forma como gostaríamos já proximamente, não podemos dizer, mas estamos a ter avanços que nos deixam otimistas. Muito bem. Antes de entrarmos precisamente no tema dos biomarcadores e de que é que falamos, afinal, quando usamos este termo, biomarcadores, eu gostava de perguntar à Margarida que ferramentas, que metodologias é que hoje os clínicos têm para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson e se este diagnóstico clínico é 100% certo. E já agora, só um pequeno preâmbulo, porque uma vez que já estávamos em cima da hora, começamos rapidamente a Parky Talk, e eu queria deixar aqui uma nota para quem nos está a ouvir, para quem está a assistir a esta Parky Talk, de que pode ir colocando questões, não através do chat, mas através do Q&A, das perguntas e respostas, e nós iremos analisando as questões e selecionando aquelas que são pertinentes para colocar e que podem ser respondidas em tempo útil. E, portanto, podem ir colocando aí as vossas questões. Então, Margarida, como é que nós podemos fazer um diagnóstico hoje? O diagnóstico de doença de Parkinson é clínico, ou seja, é exatamente isso, é numa consulta médica, numa consulta de neurologia, através das queixas do doente e sobretudo através do exame neurológico que nós conseguimos realmente fazer o diagnóstico. Há critérios de diagnóstico bem definidos, e eles são
a presença de sinais clínicos, um deles chama-se bradicinésia, que é a lentidão dos movimentos, e além desta lentidão de movimentos, o doente tem que ter uma de mais duas características, que podem ser o tremor e a rigidez. Estes sintomas habitualmente aparecem primeiro de um lado do corpo e são sempre assimétricos, ou seja, há sempre um lado do corpo que é um bocadinho pior do que o outro. Há depois várias características clínicas, ou seja, várias queixas e vários outros sintomas e sinais que o doente também pode ter, que também suportam este diagnóstico. E, de facto, o diagnóstico clínico feito por um especialista em doenças do movimento tem uma especificidade e uma sensibilidade superior a 90%. Portanto, temos uma certeza diagnóstica bastante elevada. E não existem, de momento, exames que tenham 100% de sensibilidade ou especificidade para diagnosticar a doença. Ou seja, é verdade que nós às vezes o neurologista solicita algum exame complementar diagnóstico para tentar ou despistar outras coisas que pudessem estar a assemelhar-se ou a dar sintomas parecidos com aqueles que nós suspeitamos que sejam de Parkinson, ou então, em alguns casos, para tentar excluir outras hipóteses. Mas, de facto, neste momento, o diagnóstico do Parkinson é feito numa consulta de neurologia e, embora não tenhamos a certeza de 100%, temos uma certeza já bastante elevada. E, de facto, muitas vezes depois há outras características clínicas, nomeadamente a resposta à medicação e a maneira como a evolução da doença vai acontecendo, que nos ajudam a suportar o diagnóstico da doença. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, esta certeza diagnóstica, se às vezes no início podemos ter dúvidas, normalmente o tempo ajuda a dissipá-las também. Uhum. A Margarida referiu aí alguns sintomas que são mais evidentes e depois associado a outros. Esses outros podem ser, por exemplo, que Alguns outros... deles, sim, alguns deles nós prestamos alguma atenção porque podem ser aqueles sintomas que nós agora sabemos que afetam de uma maneira muito importante os doentes com Parkinson, que são os sintomas não motores, e sabemos que alguns deles, embora não sejam universais e não sejam específicos da doença de Parkinson, podem de facto estar presentes às vezes anos antes do diagnóstico. E, portanto, não devemos alertar as pessoas porque são sintomas bastante comuns e, portanto, o facto de uma pessoa ter estes sintomas que eu vou dizer não significa que vão ter Parkinson, mas num doente em quem nós suspeitamos de Parkinson e que se queixa destes outros sintomas durante muito tempo, pode de facto ser uma característica que nos apoia, embora não faça o diagnóstico, é mais uma característica que nos apoia. E então podem ser eles a obstipação crónica, que é extremamente comum e a esmagadora maioria das pessoas com obstipação não tem nenhuma doença neurológica. Podem ser eles também alterações do sono REM, ou seja, pessoas que têm sonhos muito vivos, que se mexem muito durante o sono, e podem ser também a perda de olfato, que nós sabemos que nos últimos anos passou a ser muito frequente, sobretudo em quem teve Covid, e portanto muitos doentes com perda de olfato não têm Parkinson, mas de facto, por exemplo, estes sintomas podem apoiar o diagnóstico. E depois há outras queixas, como por exemplo alguns sintomas neuropsiquiátricos que podem estar associados à doença, à depressão, algumas queixas ansiosas que também são bastante frequentes, e por isso todo o contexto clínico do doente é útil para nós nos apoiarmos para fazermos o diagnóstico, embora as características, os critérios e as características que permitem fazer o diagnóstico são os tais sintomas que eu referi inicialmente, da lentidão dos movimentos, a bradicinésia, e depois o tremor e a rigidez. Só uma última pergunta antes de passarmos ao Tiago. E a última pergunta tem a ver com a questão de saber se há exames imagiológicos que possam auxiliar neste diagnóstico. Sim, há exames imagiológicos que às vezes, em casos pontuais e em casos selecionados, e dependendo da dúvida que o neurologista tem, podem auxiliar. Por exemplo, é habitual nós pedirmos um TAC cerebral ou uma ressonância magnética aos doentes numa primeira consulta. Em alguns casos, podemos ainda pedir outros exames, que se calhar são pedidos menos frequentemente, mas que podem, em alguns casos, auxiliar, que podem ser exames, por exemplo, da medicina nuclear, que é um exame que se chama um DAT-scan. Ou, em outros casos, podemos pedir também uma ecografia dos gânglios da base. Lá está, estes exames podem auxiliar no diagnóstico, mas também não têm uma especificidade nem uma sensibilidade, e isto são números que nos permitem perceber se este exame realmente vai ajudar ou não no diagnóstico,
E, de facto, os números não são superiores ao diagnóstico clínico e, portanto, são exames que nós temos sempre que interpretar com muita cautela e temos sempre que perceber que aquilo que deve e que continua a ditar o diagnóstico é a clínica, são os sinais e os sintomas do doente e é aquilo que o neurologista observa durante a consulta. Muito bem. Então, Tiago, passando agora aqui para os contributos que a ciência está neste momento a dar, o que é que está a ser feito ao nível da investigação para providenciar ajuda aos clínicos num diagnóstico mais atempado, mais precoce, ou pelo menos um diagnóstico mais certo? Uhum. Não, essa é uma pergunta muito importante. Como a Margarida explicou, atualmente o diagnóstico é clínico, o que significa que os clínicos conseguem, com uma sensibilidade e uma especificidade alta, como a Margarida explicou, na ordem dos 90%, dizer se aquelas alterações que o doente tem são Parkinson ou se podem ser outra doença. Portanto, o que percebemos aqui é que atualmente só conseguimos diagnosticar a doença quando já existem alterações que nos dizem que deve ser doença de Parkinson. O que é que nós queremos fazer? Obviamente queremos tentar detectar a doença mais cedo, antes daqueles sintomas já estarem instalados, porque pensamos que nessa altura a doença já está avançada. E é aí que a investigação se tem centrado, é tentar encontrar aquilo que nós chamamos biomarcadores que podem ajudar o especialista ou neurologista a detectar, por exemplo, se aquela perda do olfato, se aquelas alterações no sono podem ser um sinal de que a pessoa vai ter Parkinson, porque como a Margarida explicou, essas alterações são pouco específicas. Muita gente tem e não quer dizer que vai ter Parkinson. E se nós conseguirmos, através destes biomarcadores, conseguir ajudar o clínico a prever se aquelas alterações vão evoluir para a doença de Parkinson, isso será um avanço grande. Então, o que é que são biomarcadores? São alterações que nós podemos medir usando, por exemplo, uma análise ao sangue, uma análise à urina, uma análise à saliva, uma técnica de imagiologia, como a Margarida explicou, que pode ser o tal DAT-scan ou uma técnica radiológica, ou neuroradiológica, neste caso. Portanto, tudo isto podem ser biomarcadores. Aqueles biomarcadores que nós atualmente achamos que têm um potencial grande, por todos os estudos que têm sido feitos com centenas e milhares de amostras de doentes, consistem em medir no líquor, o líquido cefalorraquidiano, é o líquido que circula e que banha o nosso cérebro, se quisermos, e também no sangue. Atualmente já se faz no sangue e está-se a tentar fazer noutros fluidos que sejam mais acessíveis do que o líquor, mas consiste em medir uma proteína que nós achamos ser muito importante na doença de Parkinson. Esta proteína chama-se alfa-sinucleína. E nós conseguimos medir propriedades dessa proteína que nos dizem, por exemplo, em grupos de doentes que têm estas alterações do sono REM, que não têm ainda a doença de Parkinson, mas tem-se conseguido medir alterações que nos dizem que provavelmente aqueles doentes podem evoluir para a doença de Parkinson. E isto é um avanço muito grande, porque vai nos permitir depois testar estratégias terapêuticas em pessoas que ainda não têm os sintomas completos da doença e que se calhar nos vão permitir ter mais sucesso com as estratégias terapêuticas que estamos a tentar desenvolver, porque estamos a intervir mais cedo. Outra técnica, outro biomarcador, que neste caso é um biomarcador de imagem radiológica, consiste em, mais uma vez, tentar desenvolver estratégias para detectar esta proteína alfa-sinucleína no cérebro diretamente dos doentes. Portanto, é uma técnica de imagem não invasiva, mas que poderá permitir ver se já existem alterações nesta proteína no cérebro. Neste momento, há alguns estudos que dizem que podemos estar próximo de ter, então,
avanços nesta área para detectar uma doença que é próxima do Parkinson. Não é Parkinson, mas é uma doença do grupo da doença de Parkinson que se chama atrofia multissistémica. E se de facto isto se confirmar, vai ser um avanço tremendo, porque provavelmente vamos depois de ser capazes de desenvolver estratégias para medir aquilo que acontece na doença de Na Parkinson. doença de Portanto, Parkinson. estas são essencialmente as duas grandes áreas que eu destacaria aqui. Claro que há muita outra investigação noutras áreas, a medir outras proteínas, noutros fluidos biológicos, mas estas são aquelas que eu destacaria aqui porque são aquelas que recentemente se têm mostrado mais promissoras. Muito bem, excelente. E claro que eu imagino que algumas pessoas pensem e que o façam com alguma preocupação. Quando disseste, Tiago, que há uma probabilidade de vir a desenvolver a doença, a pergunta é: poderá haver falsos positivos com esse teste? Bom, neste Ou seja, eu momento, posso começar, eu ou outra pessoa, podemos começar a tomar, portanto, a fazer uma intervenção, a ter uma intervenção terapêutica para prevenir o desenvolvimento de uma doença que nunca se iria instalar. Isso pode acontecer? bom, neste momento não se coloca porque nós não temos essa intervenção terapêutica que possa atrasar Atrasar, a doença sim. Mas ou imaginando que é outra. isso que vai acontecer, Imaginando, não é? sim, poderá colocar-se essa questão. Mas aí lá está, mais uma vez, estas ferramentas vão ser apenas mais uma ferramenta que o neurologista vai ter à sua disposição para, naquele contexto, conseguir dizer com um grau de certeza o mais elevado que seja possível, se aquela pessoa pode vir a ter doença de Parkinson ou não. Mas pode haver falsos positivos, como pode haver falsos negativos. Portanto, este biomarcador atual de que falamos não vai ser o biomarcador, não vai ser a resposta final. É uma ferramenta É que uma pode estar ferramenta, mais próxima, claro. mas que nos vai continuar a fazer continuar na investigação no sentido de termos sinais mais fortes. Mas esta questão, apesar de ser muito importante, é idêntica àquela que se coloca quando fazemos análises sanguíneas para despistar outros tipos de doenças, não é? As análises Sim. sanguíneas, quando temos um marcador alterado, não significa que tenhamos aquela doença, significa que há ali um sinal que tem que ser investigado pelos clínicos com mais atenção. Margarida, como é que os clínicos encaram esta possibilidade de fazer um diagnóstico em pessoas que ainda não têm propriamente sintomas da doença, ou pelo menos, enfim, isto já num cenário bastante mais avançado, não é? Portanto, poder diagnosticar pessoas assintomáticas e poder intervir de maneira a atrasar o aparecimento e o desenvolvimento da doença. Mas a questão é, na verdade, como é que os clínicos encaram esta possibilidade de poderem diagnosticar a doença mais cedo? E que desafios é que isto coloca? Em primeiro lugar, com muito entusiasmo, porque achamos que esta identificação de um biomarcador, como o Tiago estava a explicar, também é muito importante em termos de investigação e de ensaios clínicos, ou seja, se nós temos a certeza do diagnóstico em 90% dos doentes, significa que quando fazemos um ensaio clínico também estamos a testar medicamentos em alguns doentes que não têm efetivamente Parkinson ou podem não ter. E então, se nós tivermos a certeza que estamos a testar, ou um grau muito maior de certeza, também, e como o Tiago explicou, testarmos em doentes com doença mais precoce, portanto, em que ainda tem menos doença instalada no cérebro, eu acho que nós vamos ter todas as ferramentas possíveis para estarmos cada vez mais perto de encontrar tratamentos realmente eficazes a modificar a evolução da doença, portanto, é o caminho para podermos estar eventualmente mais perto daquilo que todos queremos, que é uma cura para o Parkinson. E, portanto, eu diria que nós estamos entusiasmadíssimos, sobretudo porque achamos que este, dentro daqueles passos pequeninos que o Tiago dizia que constituem a investigação científica, este é um passo pequenino muito, muito, muito importante. Muito importante. E, portanto, nós encaramos isto nessa perspectiva com muito entusiasmo. Na outra perspectiva, de facto, de fazermos um diagnóstico a uma pessoa que ainda não tem sintomas, que são os que neste momento definem a doença, encaramos isso com muita reserva e muita cautela, porque de facto
tendo um tratamento modificador da doença, é fundamental nós diagnosticarmos as pessoas atempadamente para podermos oferecer esse tratamento a toda a gente. Até lá temos que encarar este processo com muita cautela, porque tem muitas implicações para as pessoas, ou seja, a cada pessoa a quem isto acontecer teria muitas implicações. E, portanto, desse ponto de vista, com muita cautela. Até porque pensando nessa questão que a Margarida, e eu já vou aqui às perguntas que estão a surgir, há aqui uma especificamente dirigida ao Tiago, já irei lá, mas antes disso só queria concluir esta reflexão que estamos aqui a fazer, que é o seguinte: neste momento, Tiago, tu referiste que já há análises sanguíneas, portanto já há estudos que permitem, portanto, que através de uma análise ao sangue e não apenas através de uma punção lombar, não é? Que se possa ter evidência de alguma probabilidade de vir a desenvolver a doença. O que está neste momento em andamento em relação às análises sanguíneas é para Parkinson ou é mais para o Alzheimer? Não, é mesmo. Neste caso, o que estamos a falar aqui é para Parkinson. Para o Alzheimer também há esforços paralelos a serem feitos e há também uma evolução muito grande, porque no Alzheimer até mais do que no Parkinson já há biomarcadores do líquor, tal que é colhido com a punção lombar, como explicaste, que são muito utilizados pelos clínicos. No Parkinson isto só agora é que está a começar a acontecer, mas o Alzheimer está nesta área, está um pouquinho à frente. E agora com a possibilidade de termos este marcador no sangue, isso é algo que neste caso parece estar mais avançado no Parkinson do que no Alzheimer, embora no Alzheimer também se esteja a tentar fazer algo semelhante. Tiago, e tu como investigador, como é que prevês ou como é que olhas para o futuro, tendo em consideração todo este desenvolvimento agora nesta área dos biomarcadores, como é que vês a aplicação prática destas descobertas a nível da população em geral? Quer dizer, nós poderemos fazer estes testes apenas se houver uma doença de Parkinson com um cariz genético. Poderemos fazer estes testes, no caso, como tu disseste, de já ter alguns sintomas que indiciam, não é? Que há doença de Parkinson, ou sendo assintomáticos, será um teste que ficará disponível para quem quiser ter acesso a ele. Como é que tu, enquanto investigador, como é que olhas para este futuro? Sim. Neste momento, com aquilo que está a ser feito com este biomarcador que temos abordado aqui, este principal, que pode ser, talvez, medido no sangue, eu diria que é uma ferramenta na investigação, como a Margarida explicou. Eu acho que vai ajudar muito os clínicos a desenharem ensaios clínicos para testarem a eficácia de novas estratégias terapêuticas. No futuro, eu acho que quando for testado num número muito grande de pessoas e se confirmar que de facto é um marcador com especificidade e sensibilidade elevadas, aí poderá ser utilizado numa população mais global. Mas a mensagem que eu queria ficasse aqui bem clara, porque eu percebo que é uma questão muito sensível, é que este tipo de exames não vai ser como um teste de Covid, que se vai à farmácia ou ao supermercado, que se compra e que se faz e que se interpreta ali o resultado. São questões muito mais complexas e, portanto, este exame só será indicado por indicação de um neurologista, de um especialista. Não deve ser algo que a pessoa pense, agora há um exame, eu quero fazer, quero saber se vou ter ou se não vou ter. Não é assim que funciona, porque não é, lá está, não é como um teste de Covid, que tem lá as duas bandas e que nos diz que a pessoa que tem o vírus ou não tem o vírus. Portanto, é um exame diferente, é um exame que tem que ser feito com um acompanhamento médico e por indicação médica, e que não vai ser adequado a toda a gente, pelo menos nesta fase inicial. Daqui a 100 anos, quando já não estivermos aqui, não sei como é que as coisas vão ser. Mas neste momento é uma ferramenta para os clínicos.
Eu Há aproveitaria aqui uma só. pergunta sobre, exatamente, há aqui uma pergunta sobre se esse Exato. biomarcador permitir fazer um diagnóstico precoce, a intervenção mais provável será farmacológica ou com alterações de estilo de vida? Essa é a pergunta que estão a colocar aqui Aqui no. eu vou dar a minha opinião, mas é uma pergunta que a Margarida está mais qualificada para responder. Mas o que eu posso dizer é que também com base na investigação, e investigação recente, estudos que se foram publicados agora há poucas semanas e que continuam a sair, dizem-nos que atualmente a melhor estratégia, a melhor intervenção que podemos fazer é o exercício físico. Sabemos que isso funciona. Tudo o resto, o- uma medicação farmacológica, um comprimido, uma injeção, algo desse género, não temos ainda. Mas o exercício funciona. Só que é um tipo de intervenção que não é aquilo que nós esperamos, não é? Que nós queremos manter a nossa vida normal sem ter que alterar muito, sem ter que fazer o sacrifício de fazer exercício. Mas isso sabemos que altera. Altera no sentido de reduzir o risco, de ajudar, se calhar, a atrasar a progressão da doença. Não é também aquele tipo de intervenção que, se eu fizer exercício todos os dias, nunca vou ter a doença. Não, infelizmente não é Também esse. não cura, não é? Não cura, Não mas cura, mas ajuda, ajuda sabemos que muito. ajuda a alterar o curso da doença. E só para tocar aqui noutra pergunta que tem a ver com esta questão, na pergunta anterior, relacionada com os biomarcadores, digitais, é uma questão muito importante. Eu não toquei nela, estava aqui mais focado em marcadores biológicos, mas de facto tem havido muitos avanços e não todos nós usamos devices, não é? Estes wearables, estas tecnologias no pulso, no bolso, enfim, onde os usamos, e de facto permitem-nos medir muitos tipos de informação útil, mas lá está, também não é específica, portanto, tudo isto também tem que ser depois interpretado por um especialista ou um neurologista que saiba interpretar aqueles sinais no contexto de outros sinais que possa estar a observar. Pois, isso é um aspecto muito importante. Eu gostava de perguntar à Margarida, porque toda a saúde digital coloca muitos desafios, e, nomeadamente, no caso de doenças que têm um impacto grande, não é? Na vida das pessoas e que podem levar os pacientes e até os próprios familiares a quererem monitorizar através dos gadgets e dos devices que nós temos, monitorizar milimetricamente de maneira a ver se é possível retardar, atrasar, ir medindo. E isto pode ser perturbador para a qualidade de vida dos pacientes, não é, Margarida? Nesse sentido, sim. De facto, cada vez surgem mais devices, não é? Mais aparelhos, mais utensílios para nós medirmos determinados parâmetros da doença, e como a doença de Parkinson é uma doença do movimento, é uma doença que tem características que se manifestam por alterações do movimento normal, nós conseguimos às vezes medi-las. E por isso, e são usadas em muitos ensaios clínicos, e são usadas estas medidas, às vezes para ver progressão da doença ou as características do comportamento da doença em determinados momentos. Podem ter esse risco. Neste momento ainda não há nenhuma medida que esteja estabelecida, ou seja, ainda não há nenhum aparelho que esteja estabelecido como medida de progressão ou medida da avaliação clínica, mas de facto já podem ser usados muitos devices em diferentes contextos para poder medir. Lá está a lentidão dos movimentos, os passos estão mais rápidos ou mais lentos, a cadência do passo é a mesma ou se modificou, e portanto já temos estes utensílios disponíveis, sobretudo em ensaios clínicos, ou seja, não os temos assim acessíveis no dia a dia No dia para. a dia. Sim. Uhum. E estarem acessíveis devem ser, como o Tiago dizia muito bem, acompanhados pela Sim, equipa sim, e monitorizar. médica. E nós esperamos, lá está, daqui a alguns anos, e isso eu acho que não é um futuro assim muito distante, depois integrar, não é, na consulta, sei lá, eu receber os dados das métricas que o doente conseguiu ter em casa, ou usando um telemóvel ou usando um relógio, e conseguir perceber a que horas do dia é que realmente está pior, conseguir perceber quais são as horas do dia, por exemplo, em que temos que aumentar mais a medicação, e portanto será de facto muito útil.
E esse tipo de utensílios, se calhar, não estarão presentes no nosso dia a dia assim num futuro tão distante. E creio que dessa forma poderão de facto ser muito úteis como um acessório na monitorização da doença. Aí sim, sem dúvida. E uma palavra também só para o exercício físico, Sim, porque era isso. eu concordo com o Tiago, e de facto, das duas formas, ou seja, quer quando às vezes filhos de doentes me perguntam se podem fazer alguma coisa para diminuir o risco, aquilo que eu recomendo é precisamente o exercício físico, e para os doentes. Eu cada vez mais tento ser assertiva, porque eu acho que muitas vezes quando nós recomendamos o exercício, o doente acha que é como quando nós recomendamos, olhe, coma fruta ou beba água, é assim uma coisa saudável que se deve fazer. Mas não, e eu tento ser realmente mais assertiva e informar melhor os doentes e dizer-lhes precisamente isso, que é de momento, nós não temos, infelizmente, nenhum medicamento. Temos medicamentos muito bons que tratam a doença e que ajudam a controlar os sintomas motores e outros sintomas que os doentes têm. Não temos, infelizmente, nenhum medicamento que trava a doença, mas o exercício físico é muito promissor e parece poder travar a evolução da doença. E, portanto, nós temos o exercício físico disponível. Não sabemos qual é o melhor exercício, sabemos que provavelmente quanto mais completo e mais vezes fizermos durante a semana, pelo menos 3 vezes por semana, melhor é para o doente. E, portanto, eu hoje em dia prescrevo o exercício físico aos doentes, tal como um medicamento, e tento explicar-lhes realmente que é muito, muito, muito importante eles aderirem a um plano rigoroso de exercício físico. Oh, Margarida, e no caso de, eu imagino, por exemplo, pessoas que já faziam exercício físico antes do diagnóstico da doença, até são capazes de receber de boa vontade essa prescrição e pensar, bem, é o que eu mais quero, é continuar a fazer este exercício. E pessoas que nunca fizeram exercício físico e que agora têm um diagnóstico e a quem lhes é dito, faça exercício físico. Como é que isto depois se traduz na prática, na É muito implementação variável. desta medida? Lá está, as pessoas mais sedentárias muitas vezes o que me dizem é, mas eu não paro em casa, não é? E eu explico-lhes que isso não é exercício, não é? Nós de facto às vezes temos vidas exigentes e que nos levantamos muitas vezes, e o Tiago de certeza que no laboratório também se levanta muitas vezes, eu na consulta também me levanto muitas vezes, mas isso não conta como exercício físico. Portanto, o exercício físico tem que ser algo que se faça pelo menos durante 30 minutos seguidos, e pode ser. Aliás, nós habitualmente recomendamos um complemento de 3 tipos de exercício, que é exercício aeróbico, um bocadinho de exercício de força e exercício e treino de equilíbrio. Portanto, se conseguirmos fazer exercícios que foquem estes 3 aspectos físicos, nós vamos de certeza conseguir ajudar mais os doentes. E de facto, o que nós percebemos é não é fácil, lá está, o Tiago dizia, nós temos as nossas vidas, nós temos dificuldade em integrar o exercício na nossa vida, sobretudo quem nunca teve este hábito. Mas há pessoas que fazem, há pessoas que de facto entendem a mensagem do exercício físico como muito importante, e eu tenho muitos doentes que depois chegam à consulta a seguir e me dizem, olha, eu inscrevi-me no ténis, ou eu agora faço aulas de zumba, ou eu fui para a hidroginástica, eu agora faço caminhadas todos os dias, 30 minutos. E, portanto, há realmente um esforço e é mesmo muito importante. E lá está. E depois tenho doentes que fazem práticas super intensivas de exercício, mas isso, lá está, os que já faziam Os exercício. que já faziam, pois. A propósito enfim, daquilo que é proposto como intervenção terapêutica farmacológica e não farmacológica, há aqui um ouvinte ou alguém que nos está a ver e a ouvir, que diz que tem Parkinson há 11 anos, Parkinsonismo juvenil há 11 anos, o sintoma mais complicado é a rigidez de uma das pernas, e o neurologista sugeriu a apomorfina, e teve uma complicação comportamental que levou à adição aos jogos, esteve internada, e a pergunta é se a medicação na verdade pode impulsionar comportamentos compulsivos. Em Estão teoria, claro, não estamos a analisar o caso concreto. São descritos casos de perturbação de controle de impulsos com um grupo de medicamentos que usamos para tratar a doença de Parkinson, que são os agonistas dopaminérgicos, portanto, sim, está descrito e deve ser realmente interpretado com cautela. Uhum. Muito bem. Falando de exercício físico e desta possibilidade das pessoas, eu, por exemplo, sei que aqui quem está na Young Parkies e quem
quem tem tido a sorte de acompanhar a Young Parkies Portugal, sei que há vários Young Parkies que acabam por se heteromotivar a fazer caminhadas e a fazer exercício e a aderir de uma forma mais regular, que é o que é importante, não é? E não ser apenas esporádico, a exercício físico, yoga, fisioterapia, atividades físicas e por aí fora. E eu, exatamente, pensando na Young Parkies como associação e pensando em todas as pessoas que aceitam participar em ensaios clínicos e pessoas que colaboram com os investigadores no desenvolvimento também da ciência, gostava de perguntar ao Tiago qual é a importância da inclusão e de doentes, de pessoas com doença, no desenvolvimento científico e, portanto, na ciência fundamental, não é? Porque há uma altura em que a ciência ainda não está aplicada propriamente ao contexto clínico, mas está-se a fazer investigação para descobrir, para se saber mais sobre a doença e sobre possíveis intervenções terapêuticas. Uhum. Então, nós no laboratório fazemos investigação em modelos, que podem ser modelos celulares, modelos animais, modelos que não requerem nenhum ser vivo, que podem envolver apenas estudar proteínas, são coisas assim mais difíceis de entender o que é que isto significa, porque são coisas muito pequeninas, mas temos estes vários tipos de modelos. Depois temos também investigação que é feita com base em material humano, no sangue, no líquor, na pele, na saliva, e todos estes tipos de investigação são muito importantes. Mas nós podemos passar muito tempo a fazer investigação no laboratório nestes modelos e se não formos capazes de confirmar algumas das ideias que tiramos da utilização desses modelos em amostras biológicas, vai sempre falhar ali alguma coisa. Portanto, é muito importante, é muito útil, ajuda muito a fazer avançar a investigação quando nós temos a sorte de ter pessoas com Parkinson ou pessoas sem doença a serem generosas e a dedicarem algum do seu tempo para irem fazer uma colheita, para irem dar sangue, para irem, enfim, dar um pouco de saliva, dar um swab nasal, dar até inclusivamente o líquor. Portanto, essa generosidade, esse envolvimento dos doentes é fundamental e tem sido isso que tem permitido estes avanços. Porque no laboratório nós testamos muitas coisas, ficamos muito animados muitas vezes com aquelas pequenas descobertas que temos, mas depois precisamos de confirmar nos doentes e nas amostras dos doentes. Portanto, eu aproveito que estamos aqui em grupo, por um lado, para agradecer a todos aqueles que têm já esse hábito de participar e, por outro lado, de pedir, de encorajar aqueles que ainda não têm esse hábito de que se acharem que podem dedicar um bocadinho do seu tempo, quando souberem, quando o neurologista levantar esta questão de que pode estar a acontecer algum estudo ali em que seja necessário um sangue ou, enfim, qualquer tipo de amostra biológica, se entenderem que concordam com esse tipo de contribuição, para nós que fazemos investigação é muito útil. Precisamos muito desse tipo de material para podermos avançar mais. Margarida, e se por um lado, a nível da investigação fundamental, é preciso ter pessoas que contribuam com amostras e que até queiram, como há pouco alguém colocou no Q&A e colocou a pergunta ao Tiago, que também queiram usar devices, não é? Equipamentos para testar determinados parâmetros que podem ser importantes para o diagnóstico ou até para o tratamento da doença. Por outro lado, para os clínicos, o envolvimento das pessoas com doença e dos seus familiares é particularmente relevante, não é? E eu gostava de saber qual é a sua perspectiva no que diz respeito ao papel das associações de doentes. Eu acho que é muito importante, sobretudo e em primeiro lugar, porque as pessoas não se sentem sozinhas, e isto é quando nós entregamos ou quando nós damos um diagnóstico de uma doença degenerativa,
é um desabar de muita coisa, de muitas ideias, de muitos planos, e as pessoas sentem-se, sobretudo, muito pouco compreendidas ou sentem que ficam de repente sozinhas e que ninguém percebe aquilo que estão a passar. E por isso, de repente, perceberem que há ali um grupo de pessoas que estão a passar exatamente pelas mesmas angústias e pelas mesmas dificuldades. Quer na fase inicial de receberem o diagnóstico, quer na fase depois de já, porque eu diria que há várias dificuldades e se calhar a primeira fase mais difícil é mesmo a fase do diagnóstico e sentirem-se apoiadas desde essa fase é muito, muito, muito importante. Quando eu comecei a trabalhar e tinha essa possibilidade, porque ainda tinha poucos doentes, eu entendi rapidamente que realmente era muito importante o apoio nessa fase. E eu tentava sempre dizer aos doentes que tinha a porta aberta para as dúvidas que pudessem ter pronto, e às vezes era só mesmo isso, era só irem lá e perceberem que eu estava lá e que a porta realmente estava aberta. Infelizmente, cada vez temos mais doentes e começa a ser, no hospital, sobretudo, muito difícil nós conseguirmos ter a porta aberta e conseguirmos dar a mesma resposta que eu dava, se calhar, há 10 anos atrás, mas eu senti que isso era mesmo importante e, portanto, ter uma associação que tenha a porta aberta para apoiar as pessoas com as dúvidas que têm, sobretudo na fase inicial do diagnóstico e depois em qualquer fase em que surjam novas dúvidas ou novas questões, é mesmo uma parte muito importante do processo de apoio que é fundamental existir. E eu posso também partilhar, porque tive uma experiência muito importante para mim também neste contexto de perceber melhor a doença. Nós fizemos uma iniciativa que está agora a decorrer novamente da Orquestra Parkinson e que eu pude acompanhar assim muito de perto, que foi promover a participação numa orquestra comunitária de doentes com Parkinson e depois nós fizemos uma avaliação do benefício desta participação em termos clínicos. Mas eu diria que o benefício maior para os doentes foi sobretudo perceberem que, olha, está ali outra pessoa que tem exatamente a mesma doença que eu e está a fazer isto, e outra pessoa que é professora, e outra pessoa que é enfermeira, e pessoas que têm filhos como eu, e pessoas que têm irmãos, e pessoas que têm maridos, e de repente as pessoas percebem que afinal são pessoas normais como eu que têm Parkinson e que estão a passar pelas mesmas dificuldades que eu e que as ultrapassam desta forma ou de outra forma. E este apoio que se criou ali, eu acho que foi se calhar o que eu achei mais importante e, portanto, as associações também podem promover isso e é fundamental. A propósito, e isso realmente é fundamental, e eu estava aqui a lembrar-me, há pouco a Margarida disse que quando os filhos das pessoas com Parkinson lhe perguntam o que é que devemos fazer para, e eu penso que o verbo que usou foi evitar o desenvolvimento da doença, isso significa que para muitos filhos de pessoas com Parkinson, pai ou mãe, há a ideia de que eventualmente poderão também vir a desenvolver a doença, ainda que não tenha sido identificado uma base genética? Sim. É isso? É esse mito ou é uma realidade que pode acontecer? As pessoas perguntam sempre, não é? E mesmo em doenças que não têm componente hereditário, eu acho que é sempre um receio que existe. O que nós devemos explicar é que a percentagem de doentes com Parkinson hereditário é pequena, é de cerca de 10%. Às vezes nós temos o fator genético identificado, não temos sempre. Claro que depois há características dentro da própria doença, da idade com que se manifesta, por exemplo, que nos indica uma maior ou menor propensão ou uma maior ou menor associação de risco genético naquele doente em específico. Não sei se o Tiago quer apoiar aqui esta discussão um bocadinho. Eu peço desculpa, eu estava aqui a ver uma pergunta e perdi-me um bocadinho. Não, estávamos a falar do risco genético. Sim, não, sim. Existe nos doentes que não têm mutação identificada, existe, Sim. mas é pequeno, não é? Nós sabemos que é um Sim. risco pequeno. Na verdade, é isso mesmo. Nós sabemos que fatores genéticos conhecidos só explicam cerca de 15% dos casos de doença de Parkinson. Mas aqui é complexo. Mais uma vez, não é uma pergunta com uma resposta simples. Isto significa que em 85% dos casos nós não conseguimos associar uma alteração genética àquele caso particular da doença de Parkinson. Então, mas na minha família o meu pai tinha, o meu avô tinha e alguém mais tem,
isso não significa que seja genético, porque como é uma doença que acaba por ser relativamente frequente, pode acontecer o Exato. infortúnio Tem de mais existir uma na mesma pessoa. família sem ser genético. Mas Uhum. outra forma como nós também na investigação olhamos para isto é que provavelmente o que acontece é que não é apenas, ou muitos casos são explicados não apenas por uma alteração, mas por um conjunto de alterações que Sim, sim. individualmente não são suficientes para aumentar o risco ou para dizer se a pessoa vai ter a doença, mas que no seu conjunto podem potenciar este risco juntamente com fatores ambientais. E também há muita investigação nessa área a ser feita para nós juntarmos milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas em estudos que nos permitem depois identificar estes fatores que sozinhos não nos dizem que Não vai são haver doença, suficientes, mas não é? que podem, no seu conjunto, ajudar-nos a perceber se há ali alguma componente genética naquelas formas da doença. Mas lá está, aqui também, mais uma vez, então eu quero fazer um teste genético para saber se tenho Parkinson. Isso, por um lado, não é possível, assim, de caras, não é? Por outro lado, só deve ser feito com um acompanhamento clínico especializado, um E neurologista, que aconselhamento. possa, naquele contexto, daquela família, daqueles sinais que podem estar presentes ou não, pode recomendar, então, fazer um exame genético, neste caso se faz simplesmente através de uma colheita sanguínea e depois de uma análise laboratorial que permite olhar para aqueles genes que nós sabemos que já estão associados à doença e ver se há ali alguma alteração. Não, este tipo de testes não permite ainda olhar para todo o nosso material genético e dizer, aqui há alguma alteração que não seja conhecida que está associada à doença. Isso não é possível fazer com uma amostra de uma pessoa só. É preciso muitas amostras, Muita gente. muitas centenas de milhares de pessoas. Nem é com milhares, é com centenas de milhares de pessoas é que estes estudos são feitos. Por isso Tiago, já agora, porque estamos também aqui numa corrida contra o tempo, há aqui uma pergunta que eu não sei se será a pergunta que estarias eventualmente a responder, que é como as pessoas que querem participar e querem colaborar com os investigadores, como é que podem manifestar esse interesse? Onde é que se podem inscrever? O primeiro ponto de entrada é, mais uma vez, com o neurologista, que é aquela pessoa, é a cara da equipa que segue aquela pessoa e que pode ter conhecimento de algum estudo que esteja a acontecer. E para perceberem, os neurologistas e os investigadores comunicam. Nós, por exemplo, estivemos juntos, estivemos reunidos agora neste fim de semana que passou, como nos reunimos anualmente, estivemos juntos a falar destas questões e, portanto, eu falo com a Margarida e com outros colegas e ela fala com outros colegas também e sabemos do interesse que há em testar amostras, em ter doentes a participarem nos estudos. Portanto, esse é um método que as pessoas podem usar, é perguntar aos seus neurologistas se sabem de algum estudo em que sejam necessárias amostras. Mas vai haver outros tipos de estudos. Nós estamos a tentar montar este biomarcador em Portugal para poder ajudar os clínicos e queremos fazer investigação com este tipo de biomarcadores. Portanto, num futuro que esperamos que não seja muito longínquo, vamos poder fazer esse tipo de testes, mas queremos fazer outra investigação também nesta área. Portanto, é uma questão de irem estando atentos. Há aqui também uma A pergunta. informação na Young Parkies, que vai ser sempre um veículo de divulgação de informação, portanto, será por aqui que eu acho que mais facilmente vão ter acesso a essa informação. Há aqui também uma pergunta que tem a ver com o exercício físico e, no fundo, ou seja, assumindo que o exercício físico é tão importante e melhora a qualidade de vida, a pergunta que está aqui colocada é se não há estudos científicos a serem realizados nesta área que englobem sintomas motores e não motores, para haver uma maior atualização do nível de qualidade de vida atual das pessoas com a doença de Parkinson em Portugal. Há aqui muitas coisas misturadas nesta pergunta, mas eu penso que, por um lado, se está a haver, na verdade, investigação sobre o impacto que o exercício físico pode ter na qualidade de vida das pessoas com Parkinson em Portugal. Bem, portanto, comparando quem tem e quem não tem. Eu imagino que a Margarida, mesmo que não houvesse estudos, teria conhecimento empírico. Não tem havido imensos estudos, aliás, foram esses estudos que foram feitos que nos permitiram chegar agora a esta conclusão e permitiram-nos realmente
recomendar o exercício físico aos doentes como forma de tratamento. Portanto, foram feitos imensos estudos com exercício físico, diferentes tipos de exercício físico na doença de Parkinson. Que eu tenha conhecimento, neste momento em Portugal, não está a decorrer nenhum estudo de exercício físico na doença de Parkinson, mas posso estar apenas em desconhecimento absoluto, mas que eu conheça neste momento, assim, a recrutar ativamente, não tenho conhecimento, mas pode haver, eventualmente. Eu sei que havia uma colega muito interessada em fazer um estudo deste género, e portanto pode ser que entretanto haja. Eu ver, a Young Parkins irá com certeza atualizar essa Por informação. acaso, agora estava a pensar, eu acho que há com equitação. Acho que há, e acho que a Young Parkins até promoveu, porque eu vi uma divulgação, eu recebi um e-mail e acho que a Young Parkins divulgou isso, não há muito tempo, um estudo que está a comparar fisioterapia e depois já não sei se é exercício físico, talvez, e uma forma qualquer de exercício com cavalos, acho que era mesmo equitação. Portanto, na realidade, acho que sim. Muito bem, nós já estamos a chegar ao final deste Parky Talk. Há aqui uma pergunta de um familiar de uma pessoa com Parkinson que coloca uma questão geral e muitíssimo importante e interessante, e que é como é que nós, sendo familiares de alguém que já está numa fase bastante avançada da doença, podemos contribuir para fazer essa pessoa mais feliz. É uma pergunta simultaneamente clínica e filosófica, porque há aqui muitos contributos que se pode dar que não serão apenas da área clínica, como é evidente, mas eu perguntava à Margarida que impacto, ou seja, que experiência é que tem na sua relação com familiares, podem ainda não estar propriamente numa fase de cuidado ativo, não é? Mas qual é a experiência que tem no contacto com os familiares e que apoio é que estes familiares podem encontrar nos clínicos e fora das instituições de saúde a nível da sociedade portuguesa, da nossa sociedade? Eu acho que o papel do cuidador é fundamental, ou o papel do familiar, lá está mesmo antes de ser um cuidador ativo, acho que é familiar, é muito, muito, muito importante. E começo se calhar por falar um bocadinho nesta pergunta direta do como é que posso fazer a minha esposa mais feliz, porque isso é mesmo fundamental, ou seja, nós às vezes podemos ter, e isso também é muito importante, os melhores cuidados médicos, os melhores tratamentos, mas se não tivermos a capacidade de ajudar o outro a estar mais feliz, isso fica a faltar. E eu isso não sei responder como médica, sei responder como pessoa, e diria que passa muito por conhecendo a pessoa de quem estamos a cuidar, sabermos aquilo que já a fazia feliz antes e tentar que continue a estar presente na vida de forma muito ativa. Em termos médicos, e claro que isto também contribui para a felicidade, porque se a pessoa estiver confortável e se estiver melhor, vai estar mais feliz ou vai ter mais possibilidades de também se poder sentir mais feliz a fazer o que a faça sentir bem. É muito importante, lá está, desde o início, haver uma relação de confiança com o médico que está a tratar. É muito importante perceber que quando o médico diz que é importante fazer exercício físico e sobretudo, se o médico conseguir explicar porque é que o exercício é mesmo importante, o doente seguir e o familiar apoiar nesta decisão. E isto começa logo do início, porque, por exemplo, eu vejo, lá está, às vezes o marido fazia imenso exercício físico, mas a esposa que tem Parkinson nunca fez. E se o marido incentivar e levar a esposa ao ginásio ou tirar a esposa de casa para fazer as caminhadas que já costuma fazer, isto já é uma forma de ajudar a cuidar e de ajudar a empenhar a que o doente se empenhe mais no processo de terapêutica. E depois também todo o envolvimento, quer na gestão da medicação, quer no compreender a importância das outras terapias complementares, como a terapia da fala, a fisioterapia, a terapia ocupacional. Portanto, o papel do cuidador ou do familiar é importante desde o primeiro dia. E nesta questão de manter a pessoa feliz, sim, além de cumprir aquilo que é proposto pelo médico, porque vai seguramente melhorar a qualidade de vida dos doentes, e lá está, no início nós dizíamos, a doença de Parkinson não tem cura, mas tem tratamentos, e aí nós estamos muito à frente da doença de Alzheimer, porque os nossos tratamentos são muito,
muito bons e temos felizmente medicamentos que melhoram muito a qualidade de vida das pessoas e portanto é mesmo importante nós termos esta noção, porque conseguimos ajudar muito os doentes e com a contribuição dos familiares ainda mais. Muito bem, penso que terminamos com uma nota positiva. Tiago, será que isto é um bom resumo relativamente à parte dos biomarcadores, que estamos a avançar na possibilidade de fazer um diagnóstico mais cedo, obviamente no contexto do acompanhamento clínico, um diagnóstico mais cedo, e que isto pode ser uma boa fonte para uma boa, digamos, um impulso importante para a descoberta de alguma cura no horizonte futuro. É isto? Acho que é um ótimo resumo. De facto, estes biomarcadores, neste momento, não temos mais próximo, são ferramentas que vão ajudar-nos muito, não tenho dúvidas sobre isso, vão ajudar-nos muito a medir intervenções, os efeitos das intervenções, quer do exercício, quer de intervenções farmacológicas, quer de cirurgia, naqueles casos em que tenham essa indicação. Portanto, vão ajudar-nos muito, vão ser ferramentas que vão permitir conhecer mais os mecanismos da doença. E isso irá levar a que possamos ser capazes de desenvolver melhores tratamentos, melhores intervenções para fazermos não apenas aquilo que atualmente fazemos com estes medicamentos que são muito bons, como a Margarida explicou, mas com tratamentos que nós queremos que alterem a progressão da doença, que se vão ser logo uma cura, não sabemos, mas tratamentos que façam com que a doença progrida mais lentamente, com que não tenha tantos efeitos que são normais de virem a instalar-se à medida que a doença vai progredindo. Portanto, só isso já seria fantástico. E nós vamos construindo, como eu dizia logo no início, vamos construindo em cima destes pequenos avanços. E a esperança, o otimismo deve reinar aqui nesta área. Claro que eu entendo que não é fácil, não é? Quando os familiares, o cuidador, segue a pessoa e vê que a pessoa está com dificuldades, mas devemos tentar manter aqui este otimismo e manter este espírito de comunidade, interagindo, vendo que há pequenos avanços que nos devem continuar a manter motivados. Acho que isso é muito importante. E lá está, também não é uma opinião de especialista, não sou psicólogo, mas acho que só esta preocupação em querer manter a pessoa feliz, isso já é o primeiro passo fundamental para que, de facto, esteja a ter um impacto em fazer a sua mulher, o seu marido, mais feliz, pelo menos a estar mais confortável. Muito bem, muito obrigada. Foi um gosto poder moderar esta conversa com pessoas que nos inspiram e, na verdade, pensar que temos investigadores como o Tiago e temos neurologistas como a Margarida dá-nos esperança, não só para quem tem a doença e para quem é cuidador e familiar, mas para todos nós, enquanto cidadãos deste nosso mundo e que estamos confrontados, na verdade, com enfim, uma maior expectativa de vida mais longa, uma expectativa de vida mais longa, mas também uma vida com mais doenças crónicas e, portanto, é bom saber que podemos contar com investigadores como o Tiago e com neurologistas, clínicos, médicos, como a Margarida, que nos deixam aqui bons exemplos do que deve ser, na verdade, o acompanhamento médico e o que deve ser a investigação biomédica. Muito obrigada, agradeço a disponibilidade, agradeço também a todos que estiveram connosco e em breve iremos publicitar uma nova Parky Talk e mais eventos que a Young Parkies terá agora num futuro muito próximo, que serão de particular interesse para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, até à próxima.